O acordo de paz entre Rússia e Ucrânia está 90% pronto. Palavras ditas pelos Estados Unidos depois de alguns dias de negociação, ouvindo demandas da Rússia e replicando para os ucranianos e para os europeus. O que falta? O que foi definido? Será que a Ucrânia vai ter algum tipo de garantia de segurança? Falar um pouquinho também sobre o movimento de resistência que cresce frente a alguns países europeus contra as sanções aplicadas à Rússia, alegando que está prejudicando muito mais a Europa do que exatamente os russos, enquanto os Estados Unidos assinam um importante pacto militar com o Paraguai, que permite o deslocamento de tropas, inclusive do Departamento de Defesa, tanto de nível civil como também do ponto de vista militar, e pode representar, sim, um risco de ingerência até contra o Brasil, contra organizações criminosas, segundo o julgamento dos Estados Unidos. A doutrina Monroe, propagada pelo documento da estratégia da doutrina estratégica americana, realmente vem se aplicando à América Latina. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre algumas mudanças importantes acerca de drogas, entorpecentes e outros opioides dos Estados Unidos, como, por exemplo, o fentanil e também a verdinha, sabe exatamente o que eu estou falando, que pode causar mudanças substanciais na maneira como os americanos enxergam esses tipos de entorpecentes na sua sociedade. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro, é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Movon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Movon para garantir a segurança da sua empresa. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, nós tivemos algumas notícias que foram bastante importantes e bastante positivas pelo acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Nos últimos dias, nós tivemos representações de Steve Witkoff, o Jared, que é o genro do Trump, se reunindo com lideranças russas, depois viajando para a Ucrânia, se reunindo com os ucranianos, se reunindo com lideranças europeias, e depois de dias, eu diria que até que semanas de uma negociação mais intensa, segundo todos os lados envolvidos. Claro, ainda falta consultar os russos, que é uma parte importante do processo, porque o plano apresentado pela Rússia sofreu algumas modificações, mas aparentemente 90% dos pontos que Ucrânia e Rússia discordavam estão praticamente acordados. Pelo menos palavras dos líderes europeus, tá? Ou dos líderes americanos. O que falta definir, basicamente, é a questão da soberania dos territórios. A gente sabe que a Rússia invadiu o território ucraniano, hoje corresponde a mais ou menos ali 20%, sendo que o território de Donbás não foi completamente dominado, para os russos seriam dos territórios muito estratégicos, e a Rússia exige a retirada das tropas ucranianas e o reconhecimento que o território pertence à Rússia. Já a Ucrânia fala que não vai retirar suas tropas, e que, aliás, o território de Donbás não vai ser reconhecido como território russo. Ou seja, falta só, entre aspas, 10%, mas convenhamos, cara, que 10% é importante, porque envolve negociações de reconhecer, né, a ocupação ou a integridade territorial. Mas, do acordo que foi proposto, ou pelo menos aceito, pelos ucranianos, europeus e americanos, a gente fala de 800 mil militares ucranianos, isso é um ponto que está definido, sendo que a coalizão dos dispostos, que vai contar com países europeus e também com os Estados Unidos, vai investir dinheiro na reconstrução e no treinamento de tropas ucranianas desses 800 mil militares. Tá, não sei se a Rússia exatamente vai concordar com isso, porque a Rússia falava inicialmente que só aceitaria 600 mil militares. A questão de um monitoramento do acordo de paz feito pelos Estados Unidos e pelos europeus, com a inclusão de uma espécie de inclusão da OTAN sem estar na OTAN. Como assim, professor? A Ucrânia, por exemplo, ela admitiu, o Zelensky falou isso publicamente, que apesar de ser um dispositivo constitucional na Ucrânia e do Zelensky ter muita vontade de entrar para a OTAN, ele sabe que existem países que não querem que isso aconteça, pelo menos no momento. Posso citar para vocês a Eslováquia, a Hungria, até mesmo os Estados Unidos.
E que não há muito ambiente para fazer isso agora, e já que é uma demanda dos russos, beleza, disso ele abre mão. Mas ele exige garantias de segurança. E aparentemente isso vai acontecer. Segundo Friedrich Merz, os Estados Unidos se comprometeram militarmente, socialmente e também juridicamente a fazer uma espécie de garantia de segurança, uma espécie de artigo 5º da Constituição da OTAN. A gente não pode esquecer que a OTAN não é somente uma aliança em que os países se comprometem a defender o país se for atacado, que faz parte da aliança, mas também envolve a troca de tecnologia, envolve o compartilhamento de equipamentos, o compartilhamento de dados de inteligência. A Ucrânia, ela vai meio que fazer parte da OTAN somente no artigo 5º, ou seja, caso a Ucrânia seja atacada, os europeus, os Estados Unidos prometem defender a Ucrânia, mas sem toda essa parte de compartilhamento tecnológico, de inteligência e coisa que vale, tá? Professor, isso vai ser definitivo? Não temos dados específicos sobre isso. Para ser definitivo, deveria ter aprovação de algum tipo de dispositivo no Congresso americano ou no Congresso, né, dos países que fazem parte da OTAN. Não sei se isso vai acontecer. Então, muito possivelmente vai ser um acordo meio que temporário, enquanto os americanos ou os europeus considerem que vale a pena, né, defender os ucranianos em caso de uma agressão dos russos. Além disso, a Ucrânia tem caminho livre para ingresso na União Europeia. Isso é uma coisa que acho que os russos nem discordam, a Rússia mesmo falou sobre isso, que não vê problema de integração da Ucrânia à União Europeia, mas sim fazer parte da OTAN, uma aliança militar às portas ali, né, dos russos. O Friedrich Merz, por exemplo, falou que a maior chance de paz desde 2022 e aparentemente a coisa está caminhando. A gente sabe que o Friedrich Merz, ele propôs também, ele foi um dos grandes líderes. As reuniões que aconteceram entre Estados Unidos e Europa aconteceram também na Alemanha, e o Friedrich Merz, até dando uma certa cutucadinha, nos russos, falou assim, ó, deixa eu ver se a Rússia ainda resta um pouco de humanidade nos russos. E fez uma proposta de um cessar-fogo natalino, ou seja, um período ali próximo do Natal, não teria ataques nem da Ucrânia, nem da Rússia. O Peskov, que é o porta-voz do Putin, já se pronunciou, alegando que não há chance para um cessar-fogo sem uma paz definitiva. A Rússia não quer acordinhos, a Rússia quer um acordo que ponha fim ao que eles chamam de operação militar especial. A Ucrânia já se pronunciou favorável. Não, tamo junto. Pô, é acordo natalino, é acordo energético, é parar de atacar as infraestruturas. Tamo junto. Mas aparentemente não vai rolar, justamente pela resistência aí dos russos. Mas enfim, galera, o grande plano dos Estados Unidos é fazer com que esse acordo saia antes do Natal. As questões territoriais, ainda discordâncias muito sérias, vamos ver se realmente, né, consegue avançar para algum tipo de acordo de paz. Só que, isso é um ponto importante que eu trago para vocês. Quando a gente começa a aplicar sanções, ou a gente, né, os europeus, contra a Rússia, começa a fazer boicotes econômicos, seja contra o chinês, carros elétricos, isso também acaba abalando um pouco a economia do próprio continente. A Europa não está no momento de grande crescimento econômico, aliás, pelo contrário, é um período de estagnação, é um período de recessão, depende do país, né? Mas eu diria que não é um momento de boom econômico, de grande crescimento econômico. É só você ver, por exemplo, qual que é a popularidade dos principais líderes europeus. O Friedrich Merz, ele vem substituir o Olaf Scholz, que já tinha a pior popularidade. O Merz está uma popularidade pior ainda que o Olaf Scholz, entende? E nisso cresce um sentimento nacionalista. Pô, galera, é natural, né? Quando você percebe o seu país em crise econômica e vê que o seu país está dispondo recursos para a Ucrânia, para sustentar outros países, é meio que fica um discurso fácil, né? Quer dizer então que a gente aqui, né, tá com inflação, possibilidade das indústrias fugindo, é um país pouco competitivo, e os recursos, os impostos pagos pela população tá indo para sustentar o Zelensky, que inclusive está envolvido em escândalos de corrupção. O Matteo Salvini, por exemplo, que é o vice-premier ali, né, o vice representante, chefe de governo da Itália, falou publicamente, cara, colocou que as economias ocidentais hoje estão de joelhos após 19 pacotes de sanções. Que ele cada vez mais defende que um acordo seja feito, que haja uma pressão em cima da Ucrânia, para que a Ucrânia aceite um acordo que ponha fim às sanções aplicadas à Rússia. Aliás, também esqueci de colocar para vocês que um dos pontos que foram acordados, a gente discutiu que a União Europeia aprovou o congelamento dos ativos e bens russos para serem utilizados no financiamento da Ucrânia, um valor próximo ali de 160 bilhões. Aparentemente, nesse acordo fica definido que, no momento, os ativos russos continuam congelados, ou seja, não vão ser utilizados no futuro próximo. Se vai ser utilizado no futuro, caso o acordo não dê certo, são outros 500. Mas, por enquanto, ativos russos congelados para não comprar briga com os russos.
E o Matteo Salvini foi além, tá? Ele também falou que esse discurso hoje que Mark Rutte da OTAN colocam não é exatamente benéfico para os países europeus de uma remilitarização. Não porque os países não tenham que ter soberania e defender as suas forças militares. Isso tem que acontecer. Mas não exatamente contra os russos. E ali até fez uma referência histórica, colocando, né, que uma vez que o bigodinho austríaco e Napoleão não foram capazes com as suas campanhas contra Moscou, é improvável que a Kaja Kallas, o Macron, o Keir Starmer e o Merz consigam ter sucesso contra o governo de Vladimir Putin. E aí, pessoal, concorda com a postura do Matteo Salvini? Deixa aí nos comentários. Outra notícia bastante importante, eu diria que é a mais importante do dia, inclusive, foi a modificação, ou pelo menos o acordo feito entre Estados Unidos e Paraguai. Eu venho falando isso com vocês, para quem é velho de guerra aqui do canal, galera, sabe sobre isso, que os americanos têm hoje uma tendência bem forte de aumentar seus investimentos na América do Sul, e isso foi colocado no próprio documento da Doutrina Estratégica e Geopolítica dos Estados Unidos, divulgado há cerca de 10 dias. Os Estados Unidos têm interesse no Paraguai, tanto pela energia, pelo excedente que é produzido em Itaipu. Os Estados Unidos têm interesse na América Latina como um todo, que é uma região que cada vez mais tem influência dos chineses, com o Golden Belt, com o Porto de Chancai, com a ferrovia bioceânica, com os grandes investimentos, por exemplo, na Bahia, com as automotivas chinesas que vêm invadindo no bom sentido, né, que vem aumentando sua presença no mercado brasileiro. Ou seja, a China hoje, com certeza, é o maior investidor na América do Sul. Quando a gente vê o documento estratégico, ele não cita exatamente essa palavra, né, esse termo, mas a gente sabe que é uma espécie de doutrina Monroe do século XXI, ou seja, América para os americanos. Os Estados Unidos fecharam uma parceria militar com o Paraguai. Lembrando que estão prestes a fechar uma parceria militar também com os argentinos, fizeram pressão contra o Equador, de Daniel Noboa, é que a população rejeitou em um plebiscito a instalação de bases militares americanas no seu território. Já existem bases na Colômbia, embora hoje governo contra governo, né? Gustavo Petro e Trump não tenham boas relações, mas os americanos têm bases. Trinidad e Tobago tem uma região super estratégica para os americanos e há tendência de uma parceria maior. Cara, querendo ou não, até com o Brasil. A gente teve a divulgação, por exemplo, na semana passada, que parte dos acordos que tiraram as sanções contra Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky e reduziram as sanções, as sobretaxas contra produtos brasileiros, o Lula falou sobre isso, o Fernando Haddad falou sobre isso. Está na cooperação aos crimes internacionais, aos crimes transnacionais. Então, até com o Brasil há uma proposta de coordenação militar, estratégica e tal, para combate ao crime organizado. Pois bem, galera, esse documento assinado entre Estados Unidos e Paraguai fala de uma permissão da atuação de militares e civis do Departamento de Guerra no Paraguai. Ou seja, tanto militares como civis dos Estados Unidos vão poder atuar no Paraguai. Professor, então vai ter a construção de base militar. Calma, né? Calma. Esse documento, que é o Acordo do Estatuto da Força, ele cria bases legais para as operações de militares estrangeiros. Não necessariamente vai acontecer, mas cria bases. O documento define direitos e responsabilidades que os militares e civis americanos têm nos países do exterior, inclusive nesse caso com o Paraguai, mas o acordo não prevê necessariamente a criação de bases militares. Mas claro, tudo leva a crer que isso pode acontecer. O Paraguai, tradicionalmente, é um país mais à direita. O Partido Colorado tem boas ligações com os Estados Unidos. Vale lembrar que o Paraguai, por exemplo, é um dos poucos países do mundo que reconhecem Taiwan como a verdadeira China e que tem dificuldade em estabelecer relações diplomáticas com a República Popular da China. Por exemplo, o Penha foi um dos presidentes que também colocou que a organização Los Soles e outros cartéis são organizações narcoterroristas e devem ser combatidas. O Penha foi um dos presidentes que defendeu que é legítima a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela se for para combater a atuação desses grupos e a retirada, por exemplo, do Nicolás Maduro, que é visto como líder do cartel Los Soles. Ou seja, o Paraguai também é um país estratégico para os americanos. A motivação, segundo o Marco Rubio, que assinou esse documento, é a realização de treinamentos bilaterais, ações humanitárias, resposta a desastres naturais e outras atividades de segurança e interesse comum, né? Claro que essas outras atividades, ele também falou publicamente que é o combate à atuação do crime organizado transnacional dos narcotraficantes. E aí, por que eu falo para vocês que isso pode representar um certo problema para o Brasil, entre aspas, né? Porque a gente sabe que o Paraguai não está muito próximo geograficamente, necessariamente da Colômbia, do Peru, da Venezuela, do Equador, que são colocados como os principais responsáveis.
Mas sabe, fica próximo de quem? Da Argentina, que até tem uma cooperação, né, com Javier Milei, região de Rosário, por exemplo, também, infelizmente, cresceu bastante nos últimos anos, e fica próximo do Brasil. Cara, querendo ou não, é que o Brasil é um titã do ponto de vista geopolítico. E não tô falando de governo, tô falando de Estado brasileiro, né? O Brasil é um país que tem a maior economia da América Latina, tem o maior número de população, então mexer com o Brasil é um pouco mais complicado que mexer com os nossos parceiros aqui da América Latina. Mas, querendo ou não, organizações como o CV, sabe o que eu tô falando? E o Primeiro Comando, o C, né? Cara, já é transnacional. Não exatamente com os Estados Unidos, convenhamos, também tem participação. Mas aqui o Brasil é muito mais ligado ao continente europeu, né? A gente exporta muito mais para a Europa esse tipo de entorpecente do que exatamente para os Estados Unidos. Mas também faz parte da coordenação. Cara, como colocou que o principal hoje, a principal entrave, o principal objetivo dos americanos é fazer o combate a esses grupos, claro que é o medo de algum tipo de ingerência também no território brasileiro. Ah, entendi, o professor defende essas organizações. Não defendo. Acho que elas devem ser combatidas com, assim, muita contundência, porque são organizações que levam a taxa de homicídios, que causam aumento da criminalidade, que causam a morte de pessoas inocentes. Deve ser combatido, galera, com todo o rigor da lei. Inclusive, se os americanos quiserem fazer uma cooperação, que seja uma cooperação que seja em comum acordo com o Brasil e que respeite a soberania brasileira. E falo isso não exatamente porque são os americanos. Qualquer país. Pô, galera, por exemplo, o Haddad divulgou na semana passada que ele compartilhou documentos, informações para combate ao crime organizado. O Lula falou, por exemplo, que um dos principais líderes criminosos estava em Miami e pedia cooperação para as investigações. Cara, que ótimo que a gente compartilhe dados, né? Que a gente compartilhe informações para a captura dessas lideranças criminosas e seja combatido na América Latina como um todo, desde que respeite a soberania nacional. Então, como eu falei, não sou contra exatamente o acordo Estados Unidos e Paraguai. Se for para combater a criminalidade, ótimo. É que me causa uma certa dor no coração achar que o grande objetivo dos Estados Unidos realmente é combater a criminalidade na América Latina. Sendo que eles colocaram no seu documento oficial que eles querem uma doutrina Monroe, ou não com essas palavras, mas basicamente isso, ou Pete Hegseth falando que a América Latina vai ser o quintal dos Estados Unidos novamente. Ah, entendi, o professor só gosta da China. Também não, né? Não acho que os chineses, eles vêm aqui com seus investimentos, com seu Roden Belt, porque gostam muito dos belos olhos do Lula, ou porque gostam muito do Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Mas sim porque eles sabem que eles querem criar uma parceria geopolítica, escape de investimentos. É óbvio, né? Cada nação pensa no seu próprio interesse. E acho ótimo isso, que a América Latina seja disputada por China e Estados Unidos, desde que respeite a soberania dos países. Então aguardo maiores informações, mas confesso que me causa uma certa preocupação quais são os reais objetivos dos Estados Unidos nesse combate à criminalidade na América Latina. Para finalizar, pessoal, o Trump ele vem aprovando mudanças diretivas no combate aos entorpecentes, opioides e outros produtos químicos, vamos colocar assim, nos Estados Unidos. Por exemplo, um dos produtos, eu vou chamar aqui porque a nossa plataforma não gosta muito dessa palavra, é aquela plantinha, aquela verdinha que o pessoal gosta de colocar, né? Enfim, né? Usar ali, né? Para uso recreativo, sabe o que eu tô falando. Vou chamar aqui de verdinha com vocês. Nos Estados Unidos, hoje, oficialmente, nível federal, ela é classificada como um entorpecente categoria 1, ou seja, tem alto potencial de abuso e não pode ter uso médico aceito sob nenhuma circunstância. Como os Estados Unidos é um país muito federalista, claro que cada estado ele pode agir de acordo com a sua própria legislação, mas em âmbito federal tem esse tipo de regulação. E isso impede, por exemplo, que esse material seja utilizado, por exemplo, para uso recreativo, claro, para estudos mais aprofundados, que tem alguma utilização do ponto de vista comercial. A regulação ainda é muito forte do ponto de vista federal. O Trump colocou hoje, que está estudando seriamente um decreto para afrouxar as regras contra a verdinha, alegando que pode ser uma droga menos poderosa. Segundo ele, muitas pessoas querem ver isso, a reclassificação, porque isso leva a enorme quantidade de pesquisa que não pode ser feita a não ser que você reclassifique. Essa possibilidade reduz as punições criminais e também amplia, como eu falei para vocês, a possibilidade de estudos. Ah, professor, mas isso abre possibilidade, né? Porque é um entorpecente. E aqui, galera, percebam, né? Não estou defendendo que você faça uso disso, porque acho que realmente, né, faz mal para a saúde, pode comprometer alguns setores da sociedade e tal. Claro que é um grande problema. Mas você fazer a criminalização disso
Na minha concepção, não faz muito sentido, enquanto outras substâncias, como o próprio álcool, é liberado. Ah, professor, mas é droga, é porta de entrada para outras coisas mais perigosas. Assim como o álcool também é. Assim como talvez o tabaco também seja. Assim como talvez um cafezinho, né? Tem gente que fala que também. Entende, Garen? Então, ah, professor, mas faz mal para a sociedade. Sim, outros entorpecentes também. Entende? Então, não estou defendendo que seja utilizado. Acho que isso deve ser combatido, campanha de conscientização e tudo o que a gente sabe. Mas se você fazer uma criminalização que impede até o estudo e a cobrança mais rigorosa de impostos que poderiam ser revertidos para campanhas de conscientização, para evitar o uso não só da verdinha, mas de outras substâncias, para mim não faz muito sentido. Então acho que o Trump ele vai no caminho certo, até pelo ponto de vista científico. Agora, quando a gente pega um outro entorpecente, como o caso, por exemplo, do fentanil, aí é um pouco mais perigoso. Claro, o fentanil, a gente fala de uma droga, né, de um opioide, que vem promovendo hoje a morte de cerca de 200 mil pessoas por ano nos Estados Unidos. E até por isso o Trump está colocando como uma arma de destruição em massa, alegando até que há risco de ataques estrangeiros. A gente sabe, ele não falou isso publicamente, tá? Mas que os Estados Unidos acham que a China vende ali os insumos de maneira proposital para o México, que nos seus laboratórios produzem esse entorpecente, esse opioide, para ser comercializado, para ser vendido para a sociedade americana, para destruir por dentro os Estados Unidos. Lembrando que o fentanil ele pode ter uso sim registrado, né? Como em hospitais, enfim, né, para tratamentos ali, mas ele comercializado dessa maneira, aliás, de uma maneira muito irregular do ponto de vista que não tem regulamentação, traz uma série de malefícios e hoje com certeza é o principal inimigo do ponto de vista de opioides da sociedade americana. O Trump falou que pode ser sim comparável com uma arma química, já que 2 miligramas podem ser fatais. Se for mudada essa classificação, aliás, já foi mudado, isso faz com que investigações e punições sejam mais severas contra a comercialização e o uso desse opioide. Sem brigas, quero saber a opinião de vocês. O que vocês pensam dessa possível mudança de classificação da verdinha? Deixa aí nos comentários e também do fentanil, hein? Quero saber a opinião de vocês. Do mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.